Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo, missionário, me siga no Instagram, que vão sacar na tela e também está na descrição desse vídeo, todas as nossas redes sociais onde você pode interagir conosco. O sofrimento é passageiro e a alegria é eterna. Caríssimo, nós precisamos de fato entender qual é a sua alegria. O que você tem buscado diariamente de forma contínua? Porque, meus irmãos, aquilo que você tem colocado em primeiro lugar da sua vida, aqui de fato nós iremos entender toda a pregação. Meus irmãos, porque muitas das vezes tem pessoas que colocam em primeiro lugar a família, o cônjuge, o trabalho. Mas aqui nós precisamos entender o que está em primeiro lugar, ou o centro da sua vida é o quê? Chega pessoas para nós e ali tá, a pessoa tá solteira, uma menina. Fala: Wayne, reza por mim para eu conseguir um cônjuge, conseguir um namorado, um esposo. Aí nós rezamos, a pessoa começa a namorar, e daqui a pouco a pessoa diz: ah, Wayne, eu não tenho mais tempo para ir na igreja, no grupo de oração, porque eu tenho que ver meu namorado. Mas a pergunta é, se Deus te deu um relacionamento, você tem que dizer para ele, para o seu cônjuge, para o seu namorado, e dizer primeiramente ir à missa, ao grupo de oração. Porque você está tirando o lugar de Deus e está colocando agora o seu cônjuge. Chega pessoas pra mim e falam: Wayne, eu tô desempregado, reza pra mim conseguir um emprego. A gente começa a rezar e a pessoa, ela aceita, ela consegue ser empregada e aí ela começa a trabalhar à noite. Meus irmãos, entenda uma coisa, ela diz: agora eu tô cansada porque eu trabalho à noite, durmo durante o dia, aí não vou na missa pela manhã. Não, se você de fato quer esse emprego, então você tem que se esforçar e ir pela missa, pela manhã, já que à noite você está trabalhando. Meus irmãos, é isso que cada um de nós precisamos hoje entender. Tem um relato no nosso próprio site que vai falar de um barbeiro que foi se confessar com o Padre Pio. E chegando lá, ele dizia para Padre Pio que não tinha tempo para ir para missa. E Padre Pio disse: mas por que você veio confessar? Já que você não tem tempo para missa, então você não se arrepende dos seus pecados, pode ir embora. Aí ele se arrependeu, ele decidiu fechar a sua barbearia no horário da Santa Missa, ir para a missa e após a missa abrir a barbearia dele. Infelizmente, meus irmãos, muitos de nós não temos essa acessibilidade. Mais cedo agora, a minha mãe acabou de me relembrar um fato. Muito tempo atrás, eu tinha uma viagem para ir para uma devida cidade. E a cidade que eu ia pegar o ônibus por volta das 19 horas. A Santa Missa era às 5 e terminava por volta das 6 horas. Você acha que o Enio foi ou não? Claro que eu fui. Primeiro lugar, a Santa Missa. Primeiro lugar, as coisas de Deus. Porque é isso que me alegra. Foi isso que até hoje me manteve de pé. Meus irmãos, deixa eu abrir o meu coração para vocês aqui. A pregação ainda não iniciou. Olha, eu tenho uma família maravilhosa. Não tenho que aqui falar mal da minha família, não. Minha família me apoiou na minha missão, me apoiou para mim entrar na faculdade, me apoia para viajar. Eu tenho um grupo de oração que eu não tenho que reclamar. Eu prego lá, viajo, a minha coordenadora me envia. Tem um sacerdote que me abençoa, me ouve minha confissão, passei a Santa Missa, leva a comunhão no banco onde estou, não tenho que reclamar dele, certo? Mas entenda uma coisa aqui, meu irmão, isso é meu. Eu nunca precisei ligar pra seu ninguém.
nem para minha mãe, nem para minha coordenadora, nem para meu pároco. Wênio, por quê? Eu entendi que Jesus, ele supre, ele preenche o meu coração. Jesus é o meu esposo e nele eu tenho alicerçado toda a minha vida, e nas mãos dele eu tenho colocado aos pés da sua cruz a minha tristeza, porque ninguém entende a minha dor, ninguém entende o que eu passo. Exatamente, porque se eu fosse falar para vocês o que eu tô passando agora, vocês iriam mandar procurar um psiquiatra, e ali o psiquiatra ia passar para mim remédio faixa preta. Mas, meus irmãos, Deus, ele tem preenchido meu coração dia após dia, e hoje eu posso dizer que eu sou um homem maduro, mas preciso muito ser lapidado ainda, com muito erro, muito defeito. Exatamente. Mas sei que eu posso alcançar a santidade com a graça de Deus. Por isso que eu tenho colocado Deus em primeiro lugar as coisas do Senhor, as coisas do alto. Fui para a Santa Missa. Eu quero te dizer uma coisa aqui. Eu sou exemplo? Não. Porque eu ainda tenho errado. Tenho ainda feito muita coisa errada, muitas decisões erradas. Mas eu quero te dizer uma coisa para vocês. Eu quero que de fato o meu coração seja todo do meu amado. Porque essa é a alegria. Meus irmãos, se você olhar para mim, você vai achar que eu sou triste. Se você olhar para a realidade que eu vivo, você vai dizer que eu sou muito triste. Por quê? Por causa da minha cegueira. Porque eu sou um jovem cego. Olha, eu sou jovem. Quantos jovens queriam ir para lá e ir para lá? Quantos jovens queriam fazer isso e aquilo? E eu sou cego. Eu tenho limitações. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero. Eu não estou aqui justificando por eu ser sanguíneo. Mas eu sou cheio de ideias. Eu gosto das coisas tudo assim, ó, rápidas. Então, devido à minha limitação, Deus tem me forjado noite e dia, todo momento. E aí, meus irmãos, eu tenho me tranquilizado no Senhor. Eu tenho afogado as minhas lágrimas naquele que pode, é Jesus. Nossa Senhora tem sido as tuas mãos. São José tem sido meu pai adotivo. Padre Pio tem me orientado. Padre Pio me pegou como um dos seus dirigentes. E é isso, meus irmãos. Essa é a minha maior alegria, de estar na presença do Senhor. Saber que esse sofrimento que eu hoje estou passando é um detalhe. É mínimo, é pequeno. Porque o que me espera lá no céu, eu vou repetir, lá no céu, vou repetir mais uma vez para que fixe no seu coração, lá no céu é grande. Na verdade, meu irmão, é enorme. Na verdade, meu irmão, é gigantesco. E por isso, meus irmãos, eu quero convidar você a ter essa visão. Tem muitos de nós olhando para o sofrimento, achando que é maior que Deus. Não. Deus é maior que tu nessa vida. Não coloque teu sofrimento como maior que seu Deus, mas coloque Deus maior que o seu sofrimento. Nós precisamos ter o Senhor como centro. Tudo que a gente vai fazer. Meus irmãos, deixa eu aqui ser muito sincero aqui. Eu tenho umas convicções e eu nunca irei mudar. Primeiro lugar, as coisas de Deus. Primeiro lugar, fazer as coisas do Senhor. E depois, as coisas que devem ser feitas. Eu, meus irmãos, tenho errado? Sim. Tenho falhado? Sim. Mas essas minhas convicções eu busco não errar, não falhar. Eu busco observar todos os dias. Sabe por quê? Porque um dia a minha mãe irá partir. Eu sei disso. Porque minha mãe é ser humano como eu irei partir. Ou meus irmãos também. Sei que um dia irá mudar de coordenadora, de coordenador. Sei disso. E talvez um dia o grupo não irá mais existir. Eu espero que isso nunca aconteça. Um dia talvez o meu pároco irá partir e ir para outra paróquia. E aí, o que vai ser de Wênio? Então eu preciso alicerçar no Senhor. Mas é claro que eu busco a minha mãe. É claro que eu converso com a minha coordenadora. É claro que eu converso com o meu pároco. Mas o centro mesmo do meu diálogo diário e contínuo é com Jesus. É claro que no momento que eu estava passando tão difícil, a minha coordenadora falou uma palavra amiga. Eu ouvi, acolhei, me alimentou, me fortaleceu. Sim.
quando minha mãe estava passando momentos muito difíceis, só eu sei o que eu passei. Porque é minha mãe. É carne da minha carne, é sangue do meu sangue. Mas a minha maior alegria é ser de Deus. E sabia que aquele sofrimento, Deus tinha algo melhor e maior para ela. Da mesma forma, eu sei que quando o meu pároco, que eu gostava tanto, partiu, eu tinha que aceitar. Porque é a missão deles como sacerdotes. É algo difícil, delicado de aceitar? Sim, mas temos que respeitar. É isso, meus irmãos. Nós precisamos crescer nessa mentalidade, entender esses momentos delicados que a gente faz. Nós temos que entender. Vamos lá agora para a pregação para que nós possamos entender isso de fato. Meus irmãos, quando a gente olha para a bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora, você percebe que ela passou por um sofrimento muito grande. Ela deu um sim autêntico. Naquele sim você sabia que ela ficou grávida, mas ela não tinha marido, esposo. Ela sabia que quando ela chegava novamente na sua cidade natal, ela seria apredejada. Olha, você vê o coração dela como é que ela estava. Mas Deus preparou para ela uma alegria maior. E isso não aconteceu. Depois ela ouviu a grande notícia que aquele menino ia ser queda e erguimento a muitas pessoas. Uma lança transpassou ali já a sua alma naquele momento. Depois, meus irmãos, ela viu o seu filho ser rejeitado, ser chicoteado. Ela viu o seu filho ser crucificado. Ela pegou o seu filho nas suas mãos, seu colo, e ela viu os apóstolos que andavam com ele, deixou ele sozinho, e o único que ficou com Jesus até a cruz foi João. Ela viu tudo isso, mas ela sabia que tinha algo que esperava, que era o céu, que era o paraíso. Veja, ela tinha uma convicção de alegria maior. Ela não deixou que o menor sofrimento que ela estava passando abalasse a fé, as suas convicções, as suas metas, os seus sonhos, porque ela tinha uma visão panorâmica, ela tinha uma visão de águia, ela sabia onde queria chegar, ela sabia o que ela queria alcançar de fato. E é isso que nós precisamos hoje entender. Vamos aqui para a prática da pregação, que a gente possa entender isso melhor. Chega jovens para mim, dizendo para mim: o Enio, na faculdade, o Enio, as coisas estão muito difíceis e muito delicadas. Eu falo, é. Aí eu digo para eles: quanto tempo a faculdade vai durar? Aí eles falam, 5 anos. Eu falo, se esforça. Se esforça que você tem capacidade de conseguir. Mas o Enio e o sofrimento? Não, se esforça. Vai, segue adiante. Não tranca a disciplina, não. Não tranca não, não tranca a faculdade não. Vá, siga em frente, siga adiante. Sabe por quê? Porque no final você vai ganhar um diploma. Você vai concluir, você vai conseguir, você vai bater no peito. Tudo posso naquele que me fortalece. Aspas aqui. Eu passei também por isso, jovem, na minha faculdade. Eu não sei se você sabe, eu já sou graduado. E eu passei por isso. Passei momentos difíceis, mas eu venci. Mas foi rezando todos os dias, lágrimas rolando em meu rosto, em minha face. Mas eu busquei todos os dias rezar e estar na presença do Senhor e não desistir. Nós temos que entender uma coisa: tem algo maior que nos espera. Exatamente, nós não podemos perder, de fato, essa percepção, essa vontade de ser feliz. Meus irmãos, a gente muitas vezes tem que perguntar: por que Deus não tira esse sofrimento que eu estou passando? É porque Deus quer ver você lutar. Deus quer ver você buscar. Deus quer ver a sua entrega total e perene. Deus quer ver você buscá-lo, adorá-lo. Então, a partir de hoje, meu irmão, viva isso intensamente. É isso que eu convido você a entender. Então não tem sofrimento que Deus não vai tirar, porque Deus quer ver você lutar e quer ver você combater. Entenda isso de uma vez por todas. Nós sabemos, meus irmãos, o cônjuge, ambos, o casal, quando estão gestantes, eles passam ali por umas dores, né? Durante os 9 meses. E na hora do parto, a dor acaba crescendo mais, aumentando na hora do parto, não é isso? Na hora que a mulher dá luz. Mas
chega um certo momento, quando a mulher dá luz, ela quer pegar aquilo que tá ela fazendo dor. Pra ela dar luz, agora ela quer pegar. Agora ela quer sentir, quer ouvir o choro, quer pegar ele no colo, quer dar um beijo, quer abraçar. Porque ali, meu irmão, traz uma alegria pro casal. Traz alegria pra família, que é a criança, o bebê. Ela sofreu pra dar luz? Sim. Nós sabemos disso. Mas a criança trouxe alegria pra eles, pra ela. Exatamente. É isso que nós temos que entender. Meus irmãos, chegou uma mãe pra mim e começou a falar do filho dela, que estava passando momentos difíceis e delicados, pedindo oração. Eu disse pra ela: minha senhora, vamos fazer uma coisa. Esquece tudo isso e vamos rezar. E vamos pedir ao Senhor Jesus que Ele converta o vosso filho e que o seu filho pare de fazer essa situação, essa realidade. Ela disse: mas o Enio, eu tô sofrendo. Eu falei: mas vamos agora entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele é maior que o teu sofrimento. Ele é maior que essa barreira. E ela insistia naquilo. Quero convidar você a parar de insistir, de olhar para o seu sofrimento e olhar para Jesus. Ele é maior. Ele está contigo. Ele sempre estará. Então acredite. Acredite. O que falta em nós é acreditar e confiar. O sofrimento é passageiro e a alegria é eterna. Existe um céu a nos esperar. Existe um Deus que preparou uma morada para mim e para você. Então tá na hora de você fixar os teus olhos nas coisas do alto, naquilo que o Senhor preparou para mim e para você. Então, se alegra, rejubile de alegria, porque existe um Deus esperando por ti e toda a sua família lá no céu. Amém? Que bênção! Nós vamos ler um relato, nos envia ao nosso site, está aqui na tela da descrição desse vídeo, todos os nossos links, onde você pode entrar em contato também com o missionário. Preste atenção no relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio uniu-se ao sofrimento de Cristo e conseguiu inúmeras almas para Deus. Os espíritos celestes iluminavam-no para que seguisse a sua grande missão, que o conduzia ao bem e o levava a ajudar as outras pessoas a alcançar o bem. Os infernais impeliam-no para o mal e queriam destruir a missão que Deus lhe tinha confiado. O confronto era diário, por vezes de uma violência sem par. Se as visões celestes levavam Padre Pio ao sétimo céu, as infernais aniquilavam-no e massacravam-no. Satanás conhecia o valor espiritual do caminho de Padre Pio em direção ao Calvário. Sabia que aqueles sofrimentos, incluindo a impressão dos estigmas, eram a resposta de Deus a um pedido específico do Padre, relacionando com o seu desejo de sofrer pela redenção dos pecadores. Tinha se oferecido desde criança, como vítima pelos pecadores e pelas almas do purgatório, e depois continuara a fazê-lo. Peço a Jesus que se digne fazer recair sobre mim os castigos que estão preparados para os pecadores e para as almas do purgatório, mesmo que o centuplique, contanto que converta e salve os pecadores e acolha rapidamente no paraíso as almas do purgatório. Jesus tinha aceitado a oferta, e sua mão pesava sobre Padre Pio através de muitos sofrimentos. O padre contava tudo ao seu diretor espiritual, que lhe respondia: alegre-se, meu filho. Nunca durante a sua vida esteve tão bem de espírito como agora. Se ofereceu com Jesus como vítima pelos pecadores do mundo, que outro destino lhe pode esperar senão o mesmo que teve Jesus? Porém, depois do Calvário, vem a glória do Tabor.